Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das habilidades de tolerância ao mal-estar que a gente vê na DBT, Terapia Dialética Comportamental, que é a habilidade de prós e contras. Como é que funciona isso? Toda vez que a gente for ter um comportamento impulsivo, a gente pode fazer essa habilidade. De repente você está numa situação onde você vai agir com uma certa impulsividade. E a gente fala certa porque se essa impulsividade for muito acentuada e configurar quase uma crise, ou uma crise mesmo, dificilmente você vai colocar em prática essa habilidade. Mas vamos imaginar que você já tem um conhecimento de como é o seu funcionamento, você já perceba as coisas quando elas vão acontecer, e de repente você, diante de uma certa situação, você lança a mão dessa habilidade de prós e contras, se coloca em uma parte, assim, pode ser escrito, pode ser mentalmente mesmo, mas eu gosto sempre escrito porque você tem tempo de refletir sobre isso. Qual é o pró de você agir conforme aquele impulso? Qual é o contra de você agir conforme esse impulso? E qual é o pró e o contra de você resistir a esse impulso? E agora eu vou dar um exemplo para vocês de como utilizar essa habilidade de prós e contras, trazendo uma situação muito comum. Você é uma pessoa que tem um namorado, tem uma namorada, ou você é até mesmo uma pessoa casada ou casado, de repente surge uma situação de alguém se interessar por você ou você por essa outra pessoa e você é comprometido ou comprometida. Então, se colocar, por exemplo, qual é o pró de você se relacionar, você sendo uma pessoa comprometida, com uma terceira pessoa? De repente, o pró é você ter algum momento ali de prazer, um momento ali de diversão, que você encare como uma diversão, que você encare como um momento muito prazeroso. Esse seria o pró. Qual seria o contra? O contra é você, de repente, ser descoberto pelo seu parceiro ou parceira, de repente finalizar um relacionamento instável por conta daquela saída que você vai dar com outra pessoa. E se você já tiver um nível de consciência mais elaborado, você de repente pode ser o contra, você ficar depois pensando naquilo, se sentindo culpado, se sentindo uma pessoa que não é honesta por conta daquilo e tal. E esse seria um exemplo muito prático e, ao mesmo tempo, que é muito comum e que você pode utilizar essa habilidade pró e contra. As pessoas no Brasil compram demais, se endividam demais. E aí o que acontece? O indivíduo está lá com seu carro, que é usado, mas é um carro bom, e passa na frente de uma concessionária e ele vê uma placa bem grande dizendo que está uma super promoção, taxa de 0% enfim, aquelas enroladas todas que a gente sabe que as pessoas colocam. Aí você para, de repente começa a olhar o carro e um vendedor convence você de que é um super bom negócio. E aí você, quando mal dá conta, está lá já assinando papéis, pegando um empréstimo no banco, financiando lá em 72 meses, e você comprou um carro, sendo que você estava ali passando na frente apenas, você não estava nem pensando em fazer isso, mas você fez porque você agiu conforme o impulso, que poderia ter sido feito antes para você não ter tomado essa atitude intempestiva. Uma lista de prós e contras. Então, de repente, você quando parou e viu aquilo ali, e o vendedor começou a conversar com você, você colocaria uma lista de prós de agir em relação àquele impulso, seguindo aquele fluxo daquele impulso, ou contra ele. Então, de repente, você colocaria no prós, que você ia ter um carro novo, você estava querendo ter um carro novo, porque, sei lá, que é uma coisa que você tem um desejo de ter. Mas contra, que você de repente vai se endividar, vai pagar uma altíssima taxa de juros, vai ficar lá comprometendo o seu orçamento, e etc, etc, etc. E de repente, quando você confronta os prós e os contras, você vê que talvez não valha a pena tanto eu ir lá e tomar essa atitude de comprar um carro sem ser planejado, sem ser pensado, pagando tantos juros e etc e tal. Então, quando você tem consciência, uma consciência maior do seu funcionamento e do seu funcionamento impulsivo, e você consegue colocar
em prática essa lista de prós e contras, certamente você, pouco a pouco, vai evitando situações que de repente são não planejadas e têm consequências ruins para você. A gente está colocando um exemplo prático para vocês verem como funciona, mas isso aí pode ser para o uso de bebida alcoólica em excesso, para o uso de drogas, para a compra de coisas que vão comprometer o teu orçamento. De repente você tem um prejuízo muito grande. Então, para qualquer decisão que você vá tomar e que, se você não tivesse se você tivesse como característica tão forte, tão marcante a sua personalidade, a impulsividade, você de repente não tivesse. Então, se faz sentido para você isso, se você acha que você tem levado a vida agindo conforme esses impulsos e isso traz consequências muito negativas para você, ou se você conhece alguém que de repente tem esse padrão de funcionamento e você acha legal o vídeo e de repente você vai lá e compartilha porque está ajudando alguém, né? Não deixa também de curtir, coloca teus comentários aí, o que você achou disso aí, dessas habilidades prós e contras, que eu acho que tem uma coisa muito prática nisso, porque de repente você não visualiza bem as coisas, você fica com dúvida, você não está visualizando bem. Quando você escreve ali os prós e contras, de repente clarifica para você e a decisão fica mais fácil de ser tomada, tá bom? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria agradecer muito a todos vocês que acompanham aí o nosso canal e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Um grande abraço.